Bem, meus amigos, esse é o vídeo que eu estou fazendo e especialmente sobre um assunto que pode ser bobo para você, parecer a primeiro momento um assunto sem muita importância, mas não é um assunto tão sem importância assim. E como está no título, a máfia do emprego. Bom, na verdade existe sim máfias de empregos, né? Para você ter um emprego bom, enfim, existe, mas não é desse tipo de máfia. A máfia que eu vou falar aqui é a máfia no âmbito ético, né? Não é uma máfia que é criminal no sentido que é criminal em relação à lei do Brasil. Não é criminosa, vamos dizer assim, mas eticamente é um tipo de máfia, é assim que eu chamo, uma atitude desonesta nesse âmbito também. Bom, a máfia do emprego que eu quero falar é justamente em relação à questão de que, por exemplo, você já deve ter ouvido uma frase tipo: ah, eu consegui um emprego sem querer, né? Ah, eu consegui um emprego numa empresa sem precisar nem levar currículo, só por causa de uma pessoa de lá de dentro que me indicou para o cargo. Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Então é esse tipo de máfia que eu estou falando. É a máfia da indicação. Claro que toda indicação não é nesse âmbito, não é errado, enfim. Mas aí a gente vai falar o que a gente vê que é errado nesse âmbito. Bom, pessoal, a questão como é que funciona hoje. Hoje, para você se empregar no Brasil, eu digo isso talvez aí em mais de 90% dos casos, talvez até bem mais do que isso. Hoje, para você se empregar, basicamente você tem que ter um conhecimento é alguém que trabalha em uma empresa e indique você para trabalhar lá. Então é basicamente isso. Então muitas vezes claro, quem tem esse conhecimento não precisa muitas vezes nem levar currículo, né? Às vezes leva, mas já nem precisa, nem passa por entrevista. Existem diversos casos que vão diferenciar cada caso em relação a isso. Nesse caso que eu estou falando, é justamente aquela pessoa que vai levar seu currículo, mas não vai ser igual a todo mundo que leva seu currículo, enfim. E vai sempre estar certo o emprego para aquela pessoa. E o que acontece é que, qual é a sequência? A sequência é você se qualifica, você se prepara para exercer algum cargo na vida, seja ele a nível primeiro grau, segundo grau, superior, enfim, pós-graduação tem vários níveis de graduação. Então, o que acontece é que muitas vezes uma pessoa, que na verdade a sequência, desculpe, que deveria ser você se qualificar e levar seu currículo, e só pelo seu currículo você ter a chance ou não de entrar na empresa. Então o normal seria a empresa ver seu currículo, se gostar, chamar você para uma entrevista, e aí se você for bem naquela entrevista, você fica na empresa. Então esse é a atitude ética de qualquer empresa. Mas o que acontece não é exatamente isso. O que acontece é quem tem a indicação, o chamado QI, né? Quem indica, sempre fica na frente daquelas pessoas que levam o currículo apenas e não tem nenhum conhecimento de pessoas que possa ser influente para ele entrar. Então, pessoal, o que acontece é basicamente isso. Muitas vezes, uma pessoa que só tem primeiro grau vai e ocupa cargos de uma pessoa que tem segundo grau completo. E aí você pode dizer: ah, mas muitas empresas não vão ligar para isso, porque tem cargo que até quem tem primeiro grau faz em relação a quem tem segundo grau. Claro que não influencia teoricamente, mas o que acontece é o seguinte: vou dar tudo numa sequência do meu entendimento, claro, que você quebrando a ordem, né? Por isso que na nossa bandeira diz ordem e progresso. Você quebrando essa sequência acaba gerando uma espécie de efeito dominó.
Então eu vou dar uma visão do que poderia ser um efeito dominó por causa dessa indicação. O que acontece? Uma pessoa que tem primeiro grau ocupa lugar de uma pessoa que tem segundo grau. O que acontece? Aquela pessoa está estudando, né? Tem que esperar terminar para poder ir ocupar esse cargo, mas quando vai procurar emprego, não tem emprego, porque já está ocupado por uma pessoa que simplesmente tinha alguém para botar ele lá. E muitas vezes essa pessoa não tem nem a qualificação para estar lá. Nesse primeiro âmbito, o que acontece? Vai gerar o que já acontece no mercado e é muito noticiado na televisão, que é um mercado tá cheio de profissional desqualificado. É o que mais você ouve na TV. Profissionais que não têm qualificação. Existe muita vaga, mas poucos profissionais qualificados. Claro, as empresas adotam isso de indicar, né? Infelizmente, isso acaba gerando isso. Vamos mais à frente. Indo mais à frente, uma pessoa que tem superior vai se confrontar com a mesma situação. Às vezes, muitas empresas pegam pessoas por indicação que tem segundo grau e botam no lugar de uma pessoa que tem curso superior. E prometendo, querendo que a pessoa em breve faça o curso superior, às vezes até naquela área, para que a empresa deixe lá, somente porque tem alguém influente que indicou aquela pessoa. O que vai gerar é que a pessoa não tem qualificação para estar lá, não vai render o que tem que render para a empresa lucrar, a empresa não lucra, a economia não vai colaborar com a economia do país, o país também não vai lucrar, não vai crescer a economia e o que vai acontecer, e em muitos casos acontece, a empresa acaba quebrando. Então essa é a consequência de você mudar as ordens dos lugares e você colocar um profissional somente por indicação e não tem qualificação. Então, pessoal, o que acontece é isso. Infelizmente, você estuda, às vezes tem qualificação, o que mais tem é qualificação para você, só que você não tem oportunidade, porque justamente hoje em dia, para você se empregar, no Brasil hoje, eu diria que o nível para você se empregar, existe o nível hard, né? E tem um nível nos games que chama-se Crazy Hard, e o nível, isso traduzindo para o brasileiro, né, para o português brasileiro, é difícil para doido. Então esse é o nível de se empregar aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas simplesmente, o brasileiro tem a cultura do oba-oba, do tudo faz de todo jeito que dá certo. Vamos fazer ser mais esperto que o outro, né? A cultura que o brasileiro adota é errada. E por causa dessa cultura que as empresas, porque você concorda com essa forma das empresas trabalhar, porque se o povo não concordasse, as empresas seriam obrigadas a retroceder nessa forma delas trabalharem, elas mesmas voltariam atrás e não colocariam. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando alguém fala uma coisa como essa, as pessoas encaram como uma coisa normal. Ah, é normal isso. Isso acontece em todo lugar. Não é assim que você ouve? Então reflita para ver se você também não é culpado por essa situação. Então, pessoal, uma frase muito boa que eu já ouvi, e talvez seja a frase mais correta que eu já ouvi em relação a um povo, é o seguinte. A frase diz assim: o país é o reflexo de um povo. Então, pessoal, o nosso país nada mais é que o reflexo de como o nosso povo se comporta. Nosso povo se comporta, aceita culturas de injustiça, de espertismo que eu digo, de passar o outro para trás, enfim, várias coisas erradas. Depois quer simplesmente cobrar somente dos políticos que façam praticamente o impossível, aquilo que eles nunca aprenderam, na verdade. Valores morais, valores bons de conduta, que as pessoas pensam que não fazem diferença, mas pensam que faz o injusto que vai dar justo. Não é assim que a pessoa pensa? Faz o certo, faz o errado que vai dar certo.
É o pensamento do brasileiro. Então que você reflita agora. Então, Roberto, o que é que eu posso fazer? As pessoas, o mundo é assim, o país é assim, as pessoas, as empresas são assim, não há nem nada que eu possa fazer. O que eu vou fazer para mudar isso? Só a mudança de conduta de uma pessoa pode mudar muito o mundo ao seu redor. Quando você ouvir uma coisa como essa, por exemplo, tem uma pessoa e vai me indicar lá dentro, tá tudo certo. Simplesmente, quando você ouvir isso, você pode simplesmente, em vez de, isso é normal, pode simplesmente dizer, isso não é justo, tem pessoas que se qualificaram e que mereciam também essa oportunidade, pelo menos, de disputar pela vaga. Já mudou alguma coisa. Se cada um tomasse uma atitude como essa, tenho certeza que as coisas já começariam a mudar. Eu sei que muita gente tem aí dificuldade financeira, que não pode recusar certas propostas, enfim. Existem casos e casos. Existem casos que você está passando necessidade, é outra história. Mas, se além disso, as pessoas começarem não, isso não é justo, esse caminho vai contribuir com a desigualdade social, porque é isso que acontece com esse tipo de comportamento, contribui com a desigualdade social, então eu não vou aceitar. Eu vou botar meu currículo e pela minha qualificação eu vou entrar nos empregos que me cabem. Por exemplo, uma pessoa de primeiro grau procura sua área nessa área de primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Segundo grau não vai procurar acima de segundo grau, tá? Você tem primeiro grau e segundo grau para procurar e assim por diante. Então é isso que faz um país ser organizado. Essa cultura da indicação tem prejudicado e tenho certeza que muita culpa de o Brasil estar com um desemprego muito grande, além da crise, é essa cultura de você ser indicado em vez de você entrar pela sua competência. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria deixar, esse vlog, para você refletir. Se você gostou, deixa um like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal divulga nas suas redes sociais e deixa nos seus favoritos aí para ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo do canal.